Olá pessoas, tudo bem com vocês? Essa semana tem a final da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund, né, e Real Madrid. Duelo que coloca frente a frente uma zebra, né? O Borussia Dortmund não era um time que o pessoal acreditava que ia chegar na final. E o Real Madrid, que é o time que tem mais finais, né, chegou à 18ª final, já ganhou 14, pode ganhar a 15ª, é um time que não perde final desde os anos 80. Então é uma final que tem um favorito muito claro, o Real Madrid, eu vou explicar por quê. E um adversário que pode vencer essa final, o Borussia Dortmund chegou como zebra, caindo no grupo da morte e classificou, né? Ele tinha no grupo o PSG, o Newcastle e o Milan. Ele ficou na frente de todos e classificou em primeiro. Depois ele pega o PSG na semifinal, elimina o PSG, né? Mas antes disso ainda eliminou o Atlético de Madrid. E eu acho que o único confronto que ele era favorito era contra o PSV, por mais que o PSV esteja numa temporada muito boa. E daí ele ganhou e também foi das oitavas para as quartas, quartas para a semi, agora vai fazer a final. Eu vou usar o campeão tático primeiro para falar sobre o Borussia, depois sobre o Real Madrid. Primeiro o Borussia, porque o Borussia é o time que está entre aspas, como mandante dessa final, né? Então por isso eu vou falar primeiro do Borussia. E para ficar mais bonitinho aqui no vídeo, eu fiz esse cabide, eu coloquei esse meio arara, meio cabide aqui um pouco diferente, com essa camisa do Dortmund, que é da temporada 13-14, né? O ano seguinte é aquela última vez que eles foram para a final, quando eles perderam para o Bayern de Munique no Wembley. Aqui no campinho, o Borussia Dortmund vai ser o azul, depois eu falo do Real Madrid sendo vermelho, mas assim, meio que não tem as cores de nenhum dos times, então vai ter que ser as cores que eu tenho aqui mesmo. O que é o Borussia Dortmund nessa temporada? O que o time tem feito e quais são as principais características desse time? A primeira coisa é dizer que é um time muito adaptável, né? Um time que sabe se adaptar aos adversários que tem. Mesmo ele não sendo o melhor time em muitos dos fundamentos, ou muito das escolhas dentro dos jogos, ele faz isso tudo muito bem, né? Ele consegue ser um pouco de cada coisa, talvez não sendo o melhor de tudo, mas pelo menos bom o suficiente para poder se adaptar. Então é um time que ele sabe marcar alto, bloco alto, médio e baixo, pode mudar de diferente jogos ou até dentro do mesmo jogo. É um time que às vezes tem muita pressão na bola, no time adversário, às vezes não tem muita, então vai variar durante o jogo até dentro do próprio jogo. Mas tem uma coisa que ele faz muito e que acho que é a principal arma do time nos jogos, que é a bola longa. É um time que busca muito a bola longa, ele domina a bola aqui com os zagueiros, quase sempre no 4-4-2, que vira um 4-2-3-1, né, com o Brandt aqui sendo camisa 10. É um time que gosta muito dessa bola longa, que o time vai ficar posicionado em campo mais ou menos assim, né, com os pontas para jogar aqui nos meios espaços dos defensores. Os laterais vão subir, mas nem tanto. O Madsen sobe mais aqui pela esquerda. Mas é um time que vai tentar muito bola longa para atacar esse espaço nas costas da defesa, para inverter o lado da jogada que está mais pressionado e para pivôs do centroavante. O centroavante ele fica mais próximo da linha, mas também ataca as costas da linha. Então, tanto ele faz tanto pivô como ataca as costas da linha. O time que deve jogar a final deve ter o goleiro Kobel. Na lateral direita deve ser o Ryerson. A dupla de zaga deve ser o Hummels e o Schlotterbeck. Dois jogadores que têm muito essa qualidade de passe para romper linhas e para atacar as costas da linha da defesa. Então, muita bola longa deles e eles vão tentar toda hora acionar a bola o mais longe possível. Ou para atacar as costas aqui num ponta, ou até o meio que pode vir por aqui, ou o próprio centroavante. Ou então até um passe, pode ser pelo chão também, direto aqui no centroavante. Então é um time que vai tentar muito essa bola longa. Então, para você jogar bem contra o Dortmund, você tem que fechar bem esses espaços com seus atacantes, né? Para o zagueiro não ter tanta facilidade em mandar essa bola para o ataque. Ou então você consegue conter bastante a sua linha, a sua cobertura aqui nas costas, ou até os duelos aéreos e segundas bolas. Então, se você conseguir fazer bem isso, você já ganha alguma vantagem nesse jogo. Lateral esquerdo é o Madsen, que sobe e faz muita dobradinha aqui na esquerda com o ponta. Ele é muito bom nessa dobradinha, atacando. Aqui ele ataca mais por aqui, mas se precisar ele ataca por dentro também em tabelas. Jogador que tem feito uma temporada muito boa, o Madsen. Ótimo jogador. A dupla de volantes tem sido o Henry Can, ou Chan, né? E o Sabitzer. O Sabitzer ele aparece mais aqui, às vezes infiltrando por aqui, às vezes ficando aqui na meia-lua para finalizar. É um time que toda vez que a bola chega nessa zona do campo aqui, né? Toda essa faixa central perto da meia-lua, finaliza.
Se tem uma janela, uma fresta na defesa adversária, é um time que vai finalizar em gol. Então, o Real Madrid que tomou gol assim do City, né? Precisa fechar mais esses espaços e tomar cuidado com esse tipo de jogada que o Dortmund faz muito bem. Seja o Sabitzer, seja o Sancho, a DM também. O Füllkrug nem tanto, porque ele normalmente está mais atrás, né? Mas os jogadores que chegam ali naquela zona, eles finalizam. Mas a principal função dos volantes é cuidar dos contra-ataques. Então eles vão ficar mais ou menos nessa função aqui perto do meio para segurar e conter os contra-ataques. Aqui no meio de campo você vai ter nas pontas o ADM na direita e o Sancho na esquerda. Pode ser o contrário também. Na semifinal contra o PSG, no jogo da volta, foi ao contrário. Então, assim, o Sancho é destro, o ADM é canhoto. Então, se você inverte, a tendência é ir mais pela linha de fundo com o canhoto e aqui mais para a linha de fundo com o destro. Mas normalmente joga o Sancho para vir para cá e finalizar e o ADM para fazer a mesma coisa. Porque é um time que ele busca muito o 1 contra 1. Então, os pontas, eles têm que buscar quase o tempo todo ficar no 1 contra 1 para driblar e atacar esse espaço aqui. Essa parte do campo, que se chama do meio espaço, o time ataca muito essa área para você atacar por profundidade, né? E chegar aqui numa condição boa de finalizar ou então de dar uma assistência. Ou aqui do lado também para cruzar a bola na área. Então, é um time que vai fazer muito isso com os pontas. E aqui pelo meio vai ter o Brandt ou o Royce, que é banco desse time, mas que entra muitas vezes, às vezes pela ponta, às vezes pelo meio, para ser o jogador mais lúcido e achar mais esses passes. Ele também vai atacar o meio espaço e também vai finalizar aqui da meia-lua, mas é um jogador que vai ter mais essa função de encontrar espaços e ter essa lucidez de um passe mais calibrado, né? E na frente tem o Füllkrug, que é o centroavante que você pode dizer que ele não é o mais técnico do mundo, ele não é o Harry Kane que vai voltar e vai ajudar a armar uma jogada, que tem muita técnica. Não, ele é um jogador que vai atacar espaço, ele vai atacar muito espaço e vai atacar também pivô, né? Ele vai fazer muito pivô. E ele tem feito uma temporada muito boa e consegue definir muito bem perto do gol. Então, o Dortmund, ele vai ser um time que vai querer atrair muito o adversário para atacar a linha das costas e vai tentar 1 contra 1. Essas são as principais coisas que o time faz. E o time não é um time de tanta posse de bola na Liga dos Campeões. Fora da Liga dos Campeões, na Bundesliga, ele tem 58% de posse, mas na Liga dos Campeões tem só 45%. Não é um time que vai ficar, sei lá, com 30 por posse de bola, porque ele também não quer, ele não quer ser tanto atacado assim, mas ele tenta e toma muito cuidado para não sofrer contra-ataques, porque ele não consegue, ele não é tão bom assim para desarmar contra-ataques, principalmente se for um contra-ataque do contra-ataque. O que é isso? Vamos dizer que você retoma a bola, busca um contra-ataque, o seu time sobe para fazer esse contra-ataque, você perde a bola e toma um gol assim. Então, o Dortmund ele não é tão bom nesse contra-ataque do contra-ataque, então ele não volta com o time tanto assim, né? Quer dizer, então ele não ataca com tantos jogadores na hora de fazer um contra-ataque, e se ele percebe que o contra-ataque vai ser muito difícil e ele provavelmente vai perder a posse, ele enrola um pouco ou dá um jeito de a jogada não acabar ali para ele não sofrer um contra-ataque do contra-ataque, porque ele pode tomar um gol. Então o Dortmund é um time que a defesa, apesar de ser muito boa, ela comete muitos erros. Então é um time que busca muito deixar o ataque adversário mais previsível, para ele poder saber onde a bola vai e ele poder se preparar melhor para defender, e procura muitas redundâncias. O que é isso? Quando você tem, até na aviação usam muito isso, né? Aquele avião voa com 4 motores, né? Com 4 motores, porque se caso um deles quebrar, o avião consegue voar com 3. Então o Dortmund, muitas vezes, ele se fecha e se defende muito compacto, com a volta dos pontas, né? Para fazer uma linha, às vezes, até de 6 aqui na defesa. Porque o que ele precisa? Ele precisa de redundâncias na marcação, para se caso um deles errar, você ter alguém na sobra. Então é um time que erra bastante, né? Se você viu o confronto com o Atlético de Madrid, no primeiro jogo ali em Madrid, são 2 gols que saem de 2 erros da defesa do Dortmund. Então é um time que comete erros, mas como ele tem bastante redundância e tenta deixar o ataque adversário previsível, por exemplo, força o adversário a atacar sempre pelo lado ou sempre pelo meio, dependendo do adversário que enfrenta, ele faz com que o jogo fique mais previsível, então seja mais fácil de ele marcar e ele consiga manter o gol, a baliza zero, né, que os portugueses falam muito. E ele conseguiu isso 6 vezes na Liga dos Campeões. Então, jogou contra o PSG e não tomou gol. Tá, o PSG acertou a trave um monte de vezes. Sim, poderia ter feito gol.
Então aí tem um quesinho de sorte também no Dortmund ter chegado na final. Mas é um time que tenta deixar o jogo mais previsível possível e ter muita redundância para tentar tomar pouco gol, e tem conseguido, né? Tanto que chega nessa altura da temporada, na final da Liga dos Campeões, por mais que não tenha feito uma Bundesliga tão boa assim, né? Na Bundesliga o time não conseguiu ser campeão, né? O time do Leverkusen foi campeão, e ainda assim terminou na quinta colocação, né? Ele perdeu, ele ficou atrás do Leipzig, Bayern, Stuttgart e o Leverkusen, né? O Stuttgart ainda ficou em segundo, né? Então, é uma temporada em que o Dortmund não tem um dos melhores times desde que chega na última final da Liga dos Campeões de 2013. Aquele time era melhor também. O time tinha Lewandowski, Gundogan, Reus e Götze, todos eles em uma fase muito boa, né? Então, é um time que era melhor antes. Mas nessa altura, é o time que foi o mais adaptável para mata-matas e conseguiu fazer isso valer muito. Porque é um time que, quando defende, defende muito próximo, né? Essa dupla marcação pelo lado funciona muito bem. Tanto que até por isso que ele vai mais contra-ataques. Porque normalmente no contra-ataque esse ponta vai subir e o lateral vai ter que marcar sozinho, né? Às vezes só com a cobertura de um zagueiro. Daí ele não marca tão bem. Então por isso que é um time que toma muito cuidado para não deixar contra-ataques para o adversário. Então o Borussia Dortmund pode ganhar do Real Madrid? Pode, fazendo isso daí que eu acabei de dizer, e talvez algumas coisas novas, dependendo da adaptação que ele vai ter nessa final. Mas, principalmente, vai ser um time que vai tentar bola longa e que vai tentar trazer os pontas e os atacantes num contra um. Real Madrid vai conseguir conter isso? Isso a gente vai ter que esperar na hora do jogo, e o Borussia também vai ter que segurar o ataque do Real Madrid com redundância, concentração, e vai ser muito difícil. Então, por isso, até, ele não é o favorito. Ele tem uma temporada irregular, na Champions menos, mas jogador por jogador, o Real Madrid talvez tenha 11 titulares que são melhores que os 11 titulares no time do Borussia Dortmund. Então, o Dortmund é, se for campeão, a zebra da temporada. Agora vamos falar mais do Real Madrid. Essa camisa aqui do Real Madrid é uma camisa retrô, né? Modelo da Adidas aqui, ela não é camisa de nenhuma temporada, é só um modelo retrô de camisas do Real Madrid. E o Real Madrid, né, vai ser o time vermelho aqui no campo. O Real Madrid, ele vai num 4-4-2 nessa final. Há quem diga que o time joga no 4-3-1-2. Também dá para dizer, né? Acho que vai depender da posição que você classifique o Bellingham. Mas eu acredito que é mais um 4-4-2 com no gol. Esse é o time que eu acho que deve jogar a final, né? Que foi o time que jogou o último jogo do Campeonato Espanhol contra o Betis, porque eu acho que ele quis dar um pouco de ritmo para esse time. Que vai ter o Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy. Agora, assim, vai depender também de posicionamento, eu vou falar mais sobre isso. Aqui na direita vai ser o Valverde, dupla de volantes Camavinga, Kroos, Bellingham, Vinícius e Rodrigo. Agora tem uma dúvida. Nessa temporada, o Vinícius tem jogado, às vezes, aqui, que nem o Vinícius é o 7. O Vinícius tem jogado em alguns momentos como um falso 9 aqui. Falso 9 porque ele não joga tão encostado aqui na linha de defesa, ele joga um pouquinho mais atrás, para fazer com que o adversário saia e ele possa atacar as costas. E se o adversário não sair, ele recebe com liberdade para poder atacar por cima. Se você vê o gol que o Real Madrid faz no Bayern, no primeiro jogo, o Kim Min-jae vem para marcar ele ataca as costas e faz o gol. Então, é algo que o Vinícius tem feito bastante. E ele tem jogado menos como ponta esquerda, ponta-ponta, né? Porque ele era mais um ponta de pedestre que vinha para o meio e finalizava. Ou fazia um cruzamento também. Então, o time tem feito três possibilidades de variações, né? Na ponta, pode ser o Rodrigo. O Rodrigo tem jogado como ponta esquerda em alguns jogos. E daí sobra na frente para jogar o Vinícius e o Bellingham, num 4-4-2. O Bellingham tendo muita presença de área e também capacidade de encontrar gols. O Bellingham é um meia, às vezes jogando de 8, às vezes jogando de 10, mas com muita falha de gol de um 9. Então, às vezes ele joga aqui, com o Vinícius do lado. E o Rodrigo tem jogado mais pela esquerda. Contra o City, por exemplo, foi assim. Foi até uma surpresa no jogo e deu muito certo. O Rodrigo, ele é mais imprevisível que o Vinícius. O Vinícius acho que tem mais potência, ele tem mais qualidade para finalizar até em alguns momentos, mas eu acho que o Rodrigo é mais imprevisível. Então, às vezes ele jogar de ponta, que pode vir pela esquerda, que pode cortar para o meio, que pode criar um drible numa jogada meio diferente, porque ele decide muito rápido o que vai fazer.
né? Então, para marcar ele, às vezes não adianta você ter só um marcador rápido, tem que ter um marcador que consiga ser muito, não diria para adivinhar onde ele vai, mas que tenha muito essa capacidade de esperar os momentos certos para tentar roubar a bola dele, porque ele é um jogador muito imprevisível, mais que o Vinícius. O Vinícius não, o Vinícius ele às vezes você precisa de um jogador mais potente, como o Walker, por exemplo, tem sido o melhor marcador da carreira do Vinícius, porque o Walker tem muita potência para marcar ele, né? Então o Vinícius talvez precise de mais potência. Então, as três opções são ter o Rodrigo Vinícius aqui, com o Bellingham atacando pelo meio, mas fechando pelo lado. Tem a opção do Vinícius jogar por aqui, com o Rodrigo, não, Vinícius, com o Rodrigo e o Bellingham no meio, ou então joga o Rodrigo e o Vini aqui. Tem essas três opções, eu acho que todas elas são válidas nessa final e plausíveis. Cabe ao Ancelotti escolher qual que é a melhor. O Ancelotti tem escolhido muito bem as melhores opções, até por isso que o Real Madrid chega na final. Real Madrid que nessa temporada teve a perda do Benzema, veio o Bellingham, que é mais um meia do que um 9, e o time passou a não jogar com 9. A não ser quando entra o Rossello, que é um jogador que fica no banco, entra para ser esse 9, e quando ele entra para ser esse 9, ele é esse 9 mesmo, que o Vini fica normalmente mais pela esquerda para cruzar a bola para ele e tentar fazer os gols. E foi o que aconteceu contra o Bayern, né? Ele entra naquele jogo, joga muito bem naquela parte final de jogo e marca 2 gols. Então, o Rossello também é uma opção para entrar no segundo tempo, no final do jogo, e pode ser também uma outra opção para o Real Madrid crescer dentro do jogo se o Dortmund estiver conseguindo segurar muito bem esse ataque. O ataque do Real Madrid, ele costuma ser mais imprevisível do que outros times, porque ele não segura tantos posicionamentos. É um time que circula mais posições, não só porque esses jogadores mudam de posição principal, como eles mudam dentro da própria jogada, né? É possível que o Rodrigo jogando de ponta esquerda apareça na direita e faça uma jogada na direita. É um time que não joga tanto posicional guardando posição, ele se movimenta mais. Lembra que eu falei que o Dortmund gosta de tentar deixar o ataque adversário mais previsível? Então, nesse ponto, vai ter uma dificuldade maior para o Dortmund defender, porque o ataque do Real Madrid é menos previsível do que de outros times. Por exemplo, sei lá, o City tem um ataque mais previsível do que o do Real Madrid. Então, para o Dortmund, vai ser difícil ele conter esse tipo de ataque. Outra coisa também que é muito importante no Real Madrid é o 8. E quem que é o 8? É o Toni Kroos, que vai se aposentar, né? Vai fazer o último jogo dele pela história do Real Madrid, que é o jogador que mais toca na bola. Ele é o jogador que sempre está como opção de passe. E quando ele tem a bola, ele sempre sabe alguém que vai ser a opção de passe para ele, né? Ele é um jogador que consegue, com a bola no pé e com passe ou finalização, colocar bolas em lugares que quase nenhum jogador na história do futebol consegue, né? Então ele é muito bom nisso. Então você tem o Toni Kroos muito potente para isso e o Dortmund vai ter que marcar bem ele porque ele consegue achar um passe, clarear uma jogada, porque parece que toda vez que a bola tá no pé dele, por mais que o adversário corra para marcar, ele sempre vai achar alguém livre para tocar a bola. Então o Kroos é meio que o coração desse meio de campo e a bola passa muito nele. Enquanto o Camavinga, que joga junto com ele, é um jogador muito mais da formiguinha que vai estar no campo todo para marcar, para fazer pressão, para roubar a bola e dificultar muito o ataque adversário em contra-ataques, principalmente, né? Então o Camavinga é muito importante para isso. E aqui tem um jogador que acho que é muito importante para essa final, que é o Rudiger, né? Se o Dortmund usa muito bolas longas, o Rudiger vai ser muito importante para ganhar na cabeça. Ele é muito alto, então ele pode ganhar muito de cabeça, né? O Rudiger é um jogador que ganhou muito do Haaland, né? Ele controlou demais o Haaland na semifinal e ele tem 1,91 m, é muito bom para cobrir essa cobertura e essas bolas aéreas. Então eu acho que ele é um jogador fundamental para evitar que o Dortmund ganhe vantagem nessa bola longa. Então, essa bola longa também do Dortmund vai perder bastante se o Rudiger jogar o futebol que ele sabe jogar, se ele jogar bem o quanto ele sabe, porque daí o Real Madrid vai ter muita mais vantagem nesse tipo de jogada, então o Rudiger pode ser um jogador muito importante para isso. Daí no gol pode até jogar o Lunin, que ganhou na semifinal do City pegando pênalti, ou o Courtois, que acho que hoje é o melhor goleiro do mundo, né? Então, o Courtois ele só não jogaria porque ele não está com ritmo de jogo, né? Ele teve uma lesão de ligamento, né? Ligamento cruzado do joelho, então ele ficou meses e meses sem jogar. Mas se ele tiver condição física de jogar, ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar. Ele é o melhor goleiro do mundo, né? Fez aquela final que fez de Champions League contra o Liverpool, pegando tudo. Então, se for para pênalti também, eles têm o Courtois que
que pode ajudar muito o Real Madrid. Então o Real Madrid é um time que tem várias dessas variações, né? Eu acho que o Ancelotti deve pensar numa delas para talvez usar nessa final, né? Um time que ainda tem o Modric no banco que pode entrar no lugar do Kroos e ser, de novo, renovar essa opção de passe aqui no meio. Ou até ser mais uma opção, talvez no lugar do Camavinga, para você ter dois jogadores de passe muito refinado, se o jogo pedir isso no fim. Né? Eu até não falei na época que eu estava falando do Dortmund, mas o Dortmund pode jogar com duas linhas de quatro e três zagueiros também. Pode entrar o Schulli e jogar o meu Schulli e Schlotterbeck, né? Por mais que tenha aí até ganha um pouco de bola parada, né? Que o Dortmund tem também uma bola parada muito boa, com o Hummels ou outros jogadores, né? O Füllkrug também. Então o Real Madrid tem que tomar cuidado com isso também. Mas eu vejo um jogo que, se tudo andar no mais provável, é que o Real Madrid vai dominar o meio de campo, que o Real Madrid vai ter bastante posse de bola, que o Real Madrid vai conseguir segurar a maior parte dos lançamentos longos do Dortmund e que vai deixar a bola para o Vini, para o Rodrigo, para o Bellingham improvisarem, se movimentarem muito rápido, enganar essa defesa do Dortmund e criar muito perigo para o gol do Kobel. Então acho que seguindo esse cenário, né, o jogo vai ser mais do Real Madrid. Mas assim, o jogo de futebol é imprevisível, né? Pode acontecer um monte de coisa. O Dortmund pode ter todo esse jogo dele valendo e funcionando, como a sorte tem caído pro lado do Dortmund também pode ajudar eles nessa final. Então é um time que até pode ganhar essa Liga dos Campeões, mas ele não é o favorito, longe disso, o Real Madrid é o favorito. O Real Madrid é o campeão espanhol, tem uma temporada muito boa. O Ancelotti perdeu vários jogadores por lesão, como o Courtois e o Militão. E perdeu também o Bellingham, que era o centroavante, o artilheiro do time. E mesmo assim mantém um time forte, talvez até mais forte que da temporada passada. Chega na final, vai ganhar a 15ª Champions League do Real Madrid. Fica lá na frente como o time mais campeão, né? Vai ficar a 7, que tem o Milan, né? Vai ficar muito na frente. E do outro lado, o Borussia Dortmund, que pode ganhar a sua segunda liga, né? Ganhou em 96, 97. E pode ganhar agora a segunda, que perdeu a final de 2013. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje sobre a final da Liga dos Campeões, final que acontece nesse domingo no Wembley. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é meu canal de futebol, o máximo objetivo aqui do canal é falar sobre futebol, se aprofundar em vários temas. Tenho trazido também entrevistas com pessoas de diversos canais, de diversos veículos, ou às vezes treinadores. Tem bastante gente para pensar futebol, para tentar se aprofundar dentro do tema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!